e tinha uma espécie de gafanhoto que pode se comer. João Batista se alimentava de mel silvestre. Quando a gente estuda a respeito desse alimento, a gente descobre que é um alimento celestial, o mel silvestre. Portanto, Deus cuidou de João Batista sem João Batista precisar de nenhum mecanismo humano. Mas quando João Batista está na frente de Jesus, ele se diz não ser digno sequer de desatar a sandália do grande mestre. Irmãos, nenhum escravo da época de João Batista era obrigado, podia ser o maior personagem da época, mas ele não era obrigado a desatar as sandálias. Mas João Batista falou, ainda que fosse obrigado, eu não seria digno. Eu não desataria, porque eu não seria digno de desatar as sandálias do grande mestre. Em contrapartida, em Lucas, Jesus afirma que dos nascidos de mulher, não haverá nenhum como João Batista. Coloca João Batista acima de mim, acima de cada um de nós. Ao passo também em que Jesus termina a frase falando, portanto, o que ser menor no reino dos céus é maior que ele. Aleluia. Quando eu li essa passagem, eu entendi o que é a dimensão dos seres que estão lá em cima. O menor lá em cima é maior do maior daqui de baixo. Irmãos, será muito forte e impactante quando nós, num piscar de olhos, estamos diante daquele que nos salvou. E ver todos esses personagens, e ver Abraão, ver João Batista, o apóstolo Paulo, Pedro, o discípulo amado, Maria Madalena, todos esses personagens que fizeram a sua história de forma tão difícil para que nós pudéssemos estar aqui reunidos hoje. De fato, foi Jesus quem fez o trabalho difícil. Mas Jesus quer precisar de mim e quer precisar de você. Eu precisei que um João Batista aparecesse na minha frente. Eu precisei que um João Batista me anunciasse o Salvador. Todos nós temos um João Batista. Ele pode estar falando com você nesta noite, ou ele pode falar com você amanhã. Arrependei-vos, endireita a tua vereda, porque o grande mestre está chegando. João Batista anunciava o reino de Deus, que já chegou, que era o Senhor Jesus propriamente dito. Glória a Deus. Mas agora nós estamos aqui anunciando a volta deste reino, a volta do Senhor Jesus. João Batista teve uma missão que nem de longe eu terei nesta terra, de acusar o pecado de um governante. Esse homem não teve medo. Ele não se acovardou, irmãos. Aos olhos humanos, foi o pior erro da vida de João dizer para o homem do poder em questão, Herodes, que ele estava em pecado de adultério. Qual de nós, irmãos, teríamos coragem hoje, quando a gente vai falar de forma sensível que o irmão está fazendo algo que não agrada a Deus, a gente vai com tanto cuidado e a gente perde um irmão e um amigo, né? Onde é que vamos parar? Que até para falar de Deus nós temos que camuflar. Se até para falar de Deus nós temos que fazer maquiagem. Maquiar o nosso diálogo. Nós precisamos conhecer mais a vida desses homens. O Deus daquele tempo é o Deus de hoje, ele não muda. Os princípios de Deus daquele tempo
são os mesmos princípios de hoje. É certo que o Senhor Jesus veio trazer a graça. Hoje eu posso apresentar para você primeiro o amor do Senhor Jesus. E eu vou te apresentar de várias as formas o amor desse Deus. Mas vai chegar um momento, irmãos, em que eu vou abrir a minha Bíblia em Apocalipse, no capítulo 22. E vou dizer para você quem ficará de fora. Isso dói. Doeu em mim quando fizeram isso comigo. Porque eu era mentiroso, avarento, jactancioso, amigo dos prazeres, mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Prostituto, beberrão, tudo eu era. E quando o irmão me abriu a Bíblia e falou tanto de amor de Deus que eu consegui acreditar naquele amor de Jesus. E eu falei, eu queria viver esse amor, irmão. Eu bem empregado, bem posicionado financeiramente, e aquele irmão desempregado, passando uma prova difícil, e ele falando de Deus para mim assim, e eu falava, como é que pode? Eu estou com um vazio tão grande, tendo tudo, esse homem cheio de felicidade, não tendo nada. Hoje eu posso ver, como o apóstolo Paulo diz, no caminho para Damasco, quando ele viu Cristo, as escamas saíram dos olhos. E hoje eu posso contemplar o que significa isso. E ele me mostrou o amor de Deus desde Gênesis. Trouxe até aqui, sabe? Ao Senhor Jesus. Mas aí, quando ele foi para as cartas de Paulo, eu comecei a ouvir umas indiretas de Paulo, sabe? E eu não gostei de Paulo. Paulo começou a me apontar o dedo. A Malaquias me chama de ladrão. E aí vai trouxendo. Aí chega um Apocalipse. Ele abre e eu vejo eu lá naquela página todinha. Eu falei, eu estou morto. Eu vou direto para o inferno. Ele falou, não vai. Não vai. Tu aceita esse Cristo? Irmãos, isso é muito sério. Eu não tenho juízo de Deus essa noite para você, não. Porque se eu falar do juízo de Deus nessa noite, muito provavelmente você não vai gostar de mim. Ainda bem que Cristo veio e me deu a graça. E hoje eu posso apresentar para você nessa noite, glória a Deus, a graça de Jesus. Aleluia. A graça que João Batista estava trazendo. O reino do céu está vindo aí, se arrependam. Se arrependam, o reino do céu está vindo aí. Glória a Deus. Irmão, Jesus é amor. Ele pode até dar um tapa no teu ombro e passar a mão na sua cabeça, mas só uma vez. Ele não vai fazer isso 2 vezes. Ele só vai fazer uma vez, para que você entenda que ele é amor. Depois que você tiver o pleno conhecimento da verdade, ele vai te instruir, para que você instrua o teu irmão, o teu filho, a tua mãe, o teu pai. Se eu apresentar para você nessa noite o juízo do meu Deus, muito provavelmente você nunca mais falará comigo. E eu conheci o juízo desse Deus aqui na Bíblia. E ele foi real na minha vida também. Porque eu tive que ser moído. Literalmente moído. Eu tive que ter uma dúvida grande. Se eu não voltar, se eu não aceitar esse Deus, certamente eu vou morrer 2 vezes. E eu cheguei no fundo do poço. Cheguei numa situação triste. Para estar aqui nessa noite, para dizer para você. Para ser um pouquinho desse João Batista. Mas eu não vou usar os métodos dele, não. Eu vou dizer para você, arrependa-te. Eu não estou dizendo para você que você vai para o inferno, não. Porque você ainda não tem o conhecimento da verdade. Mas se arrependa pelo menos pelas chagas que Cristo abriu no corpo por você. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, meu Pai. Aquele Deus que se fez homem. Ele derramou todo o seu sangue. Não foi para querer selfie, não foi para querer seguidor. Jesus não queria página em rede social. Ele só queria um objetivo. Salvar a tua alma.
Não tem nada mais precioso nesse mundo para Jesus do que a tua alma. Aleluia, Jesus.